sejam bem-vindos à nova temporada do programa Utilidade Pública e hoje a gente vai estar falando sobre o não. Alguma vez você já quis muito dizer um não, estava para sair aquele não, mas de repente você acabou dizendo sim? Pois é, se isso já aconteceu, ainda acontece com você, você está precisando aprender a dizer não. E para isso, a gente convidou aqui o psicólogo Edivaldo Negrão. Muito obrigada pela presença aqui no programa Utilidade Pública. Edivaldo, por que é tão difícil dizer não? É um prazer, Dani, estar com você hoje aqui. E a questão de dizer não é um fenômeno muito comum porque, desde que nós nascemos, o não esteve presente na nossa vida como uma forma de restrição. Você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não pode fazer aquilo outro. E, em virtude disso, cria-se um padrão de comportamento, onde você, ao não aprender a dizer não na idade adulta, você transfere para o outro, muitas vezes, o poder de decidir por você. Então, uma das características do dizer não saber dizer não, é o fato de que você transfere para o outro aquilo que é seu. E, em virtude disso, você acaba se transformando numa pessoa subserviente, numa pessoa que vive refém do que o outro, do medo do que o outro possa pensar se você assumir uma postura em dizer não, esquecendo-se que o não, ele é terapêutico. Ele é terapêutico porque na medida em que você aprende a dizer não, você está indo a seu favor e não a favor do outro. E quando você não consegue dizer não, você sofre porque ocorre muitas vezes numa situação em que você poderia ter dito não, você ficar com dívida emocional. E o que é dívida emocional? É aquele sentimento de remorso, de pesar, de angústia, porque você pensa assim, nossa, mas eu podia ter dito isso, por que eu não disse? É o pensar depois. Por que eu permiti que fulano fizesse isso, dissesse aquilo e eu não disse absolutamente nada? Então, não saber dizer não carrega um peso muito grande, uma pressão sobre o indivíduo em virtude da sua autoestima que vai ficar lá embaixo. Mas aí essa questão do dizer apenas sim, isso não pode acabar causando problemas, por exemplo, no dia a dia também. Era para dizer não, eu disse sim para no ambiente de trabalho. Por exemplo, o chefe pediu para fazer uma coisa. Eu poderia ter dito não, porque de fato não havia condições daquilo ser feito, ou não havia tempo, a pessoa tinha aula na faculdade, ou enfim, tinha um outro compromisso. Mas aí a pessoa acabou dizendo sim, de uma forma impensada, e não tinha condições depois de absorver aquilo ali. Ou seja, isso acaba trazendo mais problemas. O sim exagerado, ele é um não ao contrário. Porque ele produz tanta angústia como o não. Aristóteles, filósofo grego, na Ética Nicômaco, que é um livro que ele escreveu para o filho dele, ele fala que a verdadeira virtude é a temperança. Temperança vem de tempero. Todo comportamento tem uma dose de tempero. O contrário disso não é virtuoso. Então ele coloca assim, a virtude é o meio termo entre o vício por excesso e o vício por falta. Tudo que é excesso para Aristóteles não é virtuoso. Tem que existir a temperança ou o limite ou o equilíbrio. Há como se dizer um sim, mesmo querendo dizer não em determinadas situações. Há como se dizer um não, quando se queria dizer sim em determinadas situações, porque está em jogo o quanto aquilo vai afetar ou não a tua autoestima. Então, o sim em excesso não é o comportamento virtuoso porque ele vai gerar angústia. Como eu disse, é um não ao contrário. Porque tanto não saber dizer não, como dizer sim em excesso, traz sobre si, aquilo que nós já falamos, uma pressão, uma angústia. Você não fica confortável e geralmente o indivíduo se transforma essa gama de sentimentos num fenômeno chamado sentimento neurótico de culpa, que é um sentimento desproporcional à gravidade do ato cometido e é produto da avaliação que você faz ou não do seu comportamento. Ou seja, a pessoa vai vivendo ali, não é para
se satisfazer, mas sempre pensando em não ser julgado, em como é que vai ser visto, e se eu disser um não, o que essa pessoa vai pensar, e se eu disser um não, essa pessoa vai achar que eu fiz isso por uma coisa que aconteceu há não sei quanto tempo. Olha, para você que está acompanhando, a gente está batendo um papo aqui com o psicólogo Edivaldo Negrão sobre a questão do não, aprendendo a dizer não. E aí, quando a gente está falando em aprendendo a dizer não, a gente não pode deixar também aprender a ouvir o não também, porque as pessoas parecem que também não estão preparadas a ouvir o não. Por exemplo, no dia a dia, no relacionamento, o não pode virar aí uma tempestade. Sim. Inclusive, dentro desse contexto, o indivíduo que não sabe dizer não, só diz o sim, ele tem muito receio de pedir um favor, de pedir algo para alguém, de cumprimentar alguém, de dar ou receber afeto. Por quê? Porque ele acha que esse comportamento, primeiro, como ele não sabe dizer não, todos os comportamentos externos são falsos. Não são verdadeiros. É o reflexo do que ele faz, né? Exato. Se eu não estou sendo sincero, dizendo não, quando eu queria dizer um sim, ou dizendo um sim, quando eu queria dizer um não, eu acabo tendo aquele reflexo ali das pessoas comigo. Perfeito. E, por exemplo, eu chego para a Dânia e digo, Dânia, eu não sei dizer não, mas eu me arrisquei a fazer um pedido. Dânia, me presta R$100. Eu vou pedir para a Dânia tremendo, mas eu vou. E a Dânia diz assim, olha, sinto muito, mas eu até tenho, mas eu não posso te emprestar. Isso vai gerar um mal-estar para a pessoa, porque esse não é muito difícil ela ouvir. Ela vai se sentir vergonha e vai usar um mecanismo de defesa muito comum, que é a justificativa. Ela vai dizer assim, olha, desculpe e tal, eu não queria te incomodar, eu acho que eu fiz mal em estar te pedindo. Esse não que ela ouviu é muito dolorido para ela, porque ela não conta com esse não. E quando alguém diz um não para ela, da mesma forma como ela não sabe dizer não e só sabe dizer sim, quando ela ouve um não, é um mal terrível para ela. É uma tempestade mesmo, as pessoas criam uma celeuma, toda uma problemática, quando deveria ser simples. Olha, sim, não, tudo Sim. que você faz, tudo que você pede, tudo que você pergunta, você tem 50% de chances de ouvir um sim e 50% de dizer um não. não. Mas esse 50% de ouvir um não é uma coisa muito complexa. E a dificuldade de ouvir um não está relacionado com as expectativas que eu crio em relação ao sim que eu quero ouvir. E quando se trata de alguém muito, muito próximo, não se espera ouvir um não. Vou dar um exemplo. Certa vez, eu fui pedir um valor emprestado para uma amiga minha. E eu fui com aquela gama de expectativa de que ela ia me emprestar o dinheiro. E ela me emprestou. Só que ela fez o seguinte, eu vou te emprestar este valor, mas eu quero uma garantia. Essa garantia que ela pediu para mim foi um não ao contra. Para mim foi, como você não confia em mim? Você quer uma garantia, quer um cheque? Ela falou para mim, negócio é negócio. Eu não estou te dando dinheiro, eu estou te emprestando. Então eu quero uma garantia de que você vai me pagar. Tive dinheiro. Mas esse mais foi um não para mim. Mas ao mesmo tempo ela me ensinou uma grande lição. Negócio é negócio. Amizade é amizade. Ela estava me emprestando R$600. Ela queria uma garantia. E ela estava certa? Claro que estava. Só pedindo dinheiro, né, professor? O exemplo foi com dinheiro. Então, quando o Edivaldo chegar, olha, já fica esperando aí. Quando ele quiser te pedir alguma coisa, pode ser aí já dinheiro, professor. Daqui a pouco a gente vai continuar o nosso bate-papo, a gente vai ao intervalo e a gente volta já aqui com o assunto do dia, que é ensinando, tentando esclarecer para você por que é tão difícil dizer não. A gente volta em 2 minutos.